Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso esboço de curvas em coordenadas polares e conforme eu prometi no vídeo anterior, nós vamos esboçar agora a curva chamada de cardioide, tá certo? Então esse é basicamente o objetivo desse vídeo. Como referência, vamos utilizar esses dois livros aqui, especialmente aqui o livro do Stewart, né? Aqui não está, mas é a 7ª edição que nós estamos utilizando, do livro do Stewart, né? Tem que deixar isso aqui um pouco mais claro, mas é a 7ª edição, né? Então vamos lá. Lembrando o que são curvas polares, né? O gráfico de uma equação polar desse tipo, R igual a F de θ, ou de forma mais geral, né? F de R θ igual a zero. Então a curva, o gráfico dessa equação consiste em todos os pontos que têm pelo menos uma representação do tipo R θ, cujas coordenadas, né, satisfazem essa equação polar, né? Então você pega aqueles pontos que satisfazem a nossa equação polar, o gráfico dessa, o gráfico de todos esses pontos, ou seja, o esboço desses pontos no plano, isso nos dá então uma curva que a gente chama de curva polar, né? Isso aqui foi a nossa definição no vídeo anterior. E o que nós queremos agora é fazer o esboço da curva polar dada por R igual a 1 mais seno θ. Quando você for observar aqui, ó, aqui está dizendo R igual a F de θ, né? Então a nossa F aqui, ó, a nossa F de θ é, nesse caso aqui, é 1 mais seno θ, né? Ou então F maiúscula de R θ igual a zero, né? Então o que, que você faz? Você viria aqui, passaria ou 1 mais seno θ para o lado esquerdo, ou esse R para o lado direito com sinal de menos, né? Então ficaria 1 mais seno de θ menos F igual a zero, né? Então a nossa F maiúscula de R θ ficaria 1 mais seno θ menos F, né? Então essa seria uma outra representação dessa curva, seria uma outra equação dessa curva polar aqui. Aqui tem essa equação, tá certo? Mas nós vamos utilizar essa daqui, que é um pouco mais fácil, F igual a 1 mais o seno de θ. Bom, em vez de nós marcarmos os pontos do jeito que nós fizemos no vídeo anterior, lembra quando nós fomos construir a nossa circunferência, a nossa reta, nós marcamos alguns pontos, fizemos uma tabela, né? Atribuímos valores a θ, calculamos os Fs correspondentes, fomos marcando no plano e fomos mais ou menos percebendo qual era a curva que representava então aquela equação a partir de alguns pontos. Isso é feito, por exemplo, no ensino médio também, para funções, no cálculo isso é feito para funções também, e aqui não vai ser diferente, né? Aqui não é diferente, algumas vezes você pode fazer isso. Nesse exemplo, nós vamos mudar um pouco a nossa tática. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa nossa equação aqui, ó, e vamos imaginar que F e θ são coordenadas cartesianas. Então, o θ ele vai ser esboçado no eixo horizontal, tá? E o F vai ser representado no eixo vertical. Aqui nós vamos tratar essa equação como se fosse da forma y igual a 1 mais seno de x. Tá? Então, esboçando no plano cartesiano, nós não estamos esboçando aqui no plano polar, estamos esboçando no plano cartesiano. Esboçando, olhando essa equação aqui como uma equação de coordenadas cartesianas, nós temos que isso nos dá a curva de R igual a seno de θ deslocada uma unidade para cima. Por que isso vai ser útil para nós? Porque com isso daqui, com essa representação cartesiana aqui, nós podemos olhar para a curva e nós podemos observar todos os valores de R. Todos os valores de R nós podemos ver aqui. Para cada θ que eu considerar aqui no eixo horizontal, eu vou ver o seu R resultante. Então, todos os Fs aqui, ó, eles são imagens. Eles são imagens desta curva aqui. De novo, olhando essa curva como se fosse coordenadas cartesianas. É como se o θ faz papel de x e o R faz o papel de y. É isso que nós estamos fazendo. Esse aqui é o esboço. Tá certo? Como coordenadas cartesianas, não como coordenadas polares. Tá? Coordenadas polares, nós vamos considerar os pontos da forma Rθ. Aqui não, aqui nós estamos considerando os pontos da forma θr. É o contrário, para cada valor de θ nós temos um R correspondente e aí nós esboçamos aqui. Tá bom? Então,
Coisas distintas. Coordenadas cartesianas é uma coisa, coordenadas polares são outras coisas, tá certo? Muito bem. E aí nós começamos a fazer algumas observações aqui. Observe o seguinte, quando o R ele varia de 0 até π sobre 2, esse R ele aumenta de 1 até 2. Isso você pode ver aqui no gráfico. Nesse gráfico você percebe, ó, quando o θ é 0, o R é 1. Quando o θ é π sobre 2, olha onde é que vai parar meu R. Ele vai parar lá no 2, ó, tá vendo? Então, à medida que o θ vai passando, vai andando, vai aumentando de 0 até π sobre 2, o nosso F vai aumentando gradativamente de 1 até 2. De 1 até 2. Tá certo? Portanto, o que, que acontece? Nesse intervalo aqui, de 0 até 2π, quando o θ é 0, qual que vai nos dar o F? Vai dar 1 mais seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, quando o θ é 0, o R é 1. Então, onde é que começa a nossa curva? Ela começa nesse ponto polar aqui, que tem representação 1, o R é 1, e o θ é 0 radianos. Certo? Quando o θ for 0, é claro. Quando o θ for π sobre 2, o R vai ser 1 mais o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, mais 1 dá 2. Então, quando o nosso θ varia de 0 até π sobre 2, a nossa curva ela vai começar nesse ponto polar aqui, 1, 0, ela vai andando até chegar nesse ponto polar aqui, o 2 π sobre 2. E o R, como eu já tinha mencionado, ele vai aumentando gradativamente de 1 até 2. O que isso nos dá? Isso nos dá o seguinte, ó. O ponto inicial é aqui, ó, tá vendo? Aqui o θ é 0 e o R é 1. R igual a 1, θ igual a 0. Então ela começa aqui. Quando o θ é π sobre 2, ó, aqui o R vai ser 2 e o θ vai ser π sobre 2. Então ela vai sair daqui, vai chegar lá. Só que ela não vai chegar como uma reta. Por que não? Porque o nosso R, ó, ele vai aumentando preguiçosamente. Então, isso é que o nosso R vai fazendo aqui. Essa retinha aqui é a distância do R. Então, ele começa aqui, ele dá uma espichada, ele vai espichando, vai ficando grandão, vai aumentando, 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 até chegar no R igual a 2. Até chegar aqui em cima. Então, ele faz essa coisa preguiçosa aqui. Ele não vai rapidamente, ele vai preguiçosamente, gradativamente, ele vai aumentando o R vai aumentando gradativamente de 1 até 2. Então, essa primeira parte da curva que nós esboçamos, quando o θ varia de 0 até π sobre 2, o R passa de 1 até 2 gradativamente. Então, essa aqui vai ser a nossa representação. Beleza. Aí você fala o seguinte, tá, mas o que vai acontecer com o R quando o θ vai variar de π sobre 2 até π? Aí você observa o seguinte, o R diminui. O R, quando o θ é π sobre 2, o nosso R vale 2. Então, o ponto, nesse intervalo, a curva começa lá no ponto π sobre 2, 2, tá? E o R vai diminuindo enquanto o θ vai aumentando. Enquanto o θ vai caminhando de π sobre 2 até π, o nosso R ele vai diminuindo de 2 até 1. É isso que vai acontecer. E isso é que está esboçado no próximo slide. Quando o θ varia de π sobre 2 até π, o R varia de 2 até 1. Ou seja, o raio, a distância, ela vai diminuindo. Neste intervalo, o ponto começa a sua trajetória nesse ponto polar aqui, de coordenadas 2 e π sobre 2, que é o Rθ correspondente a π sobre 2. Ele vai andando até chegar nesse ponto polar aqui, 1π. E o R ele vai diminuindo gradativamente de 2 até 1. Então, olha só. Aqui estão ó, a variação do θ. Ó. O θ ele vai variar nesse sentido aqui, ó, de π sobre 2 até π. E o nosso R
ele vai diminuindo gradativamente de 2 até chegar aqui no ponto de coordenadas polares 1 e π. Então, essa diminuição do R, ela não é imediata, ela não é exponencial, ela é gradativa, ela tem o comportamento do seno. O seno é meio preguiçoso, né? O seno decresce preguiçosamente, tá certo? Então, essa aqui vai ser a nossa representação. E o que vai acontecer? Observe aqui o que acontece quando o π, quando o θ varia de π até 3π sobre 2. Então, quando o θ é π, quando o θ é igual a π, o seno vai dar 0, né? Então, o R vai dar 1. Então, o R começa aqui no 1 e ele vai diminuindo gradativamente, ele vai chegar no 0. Quando o θ for 3π meios, o seno vai ser menos 1, somado com 1 vai dar 0. Então, ele vai chegar no polo. Então, olha só, a nossa curva, ela já fez isso daqui. E agora, o que vai acontecer? O ponto vai sair desse ponto aqui, 1π. O ponto vai sair daqui, ele vai andar preguiçosamente até chegar aqui no nosso polo. Por quê? Porque quando o θ for 3π sobre 2, quando for 3π sobre 2, o R vai dar 0. Qualquer ponto da forma R, qualquer ponto que tenha coordenadas 0, qualquer número é o polo. Isso foi convencionado no primeiro vídeo sobre coordenadas polares, né? Então é isso que acontece quando o θ varia de π até 3π sobre 2. O F varia de 1 até 0, ou seja, ele diminui de tamanho. O nosso ponto sai desse ponto aqui, 1π, vai andando até chegar aqui. E o R ele vai diminuindo gradativamente de 1 até 0. Então ele vai sair daqui, o ponto sai daqui, vai andando preguiçosamente até chegar no polo. Então vai fazendo isso aqui, porque o nosso raio ele vai diminuindo gradativamente. Da mesma forma, quando o θ varia de 3π sobre 2 até 2π, ou seja, esse último braço aqui, ó, de 3π sobre 2 até 2π, o que acontece? Quando o θ é 3π sobre 2, o R vai dar 0, né? Então ele vai partir do ponto 0, 3π sobre 2. À medida que o θ vai aumentando, o R também vai aumentando até chegar em R igual a 1. Porque o seno de 2π é 0, somado com 1 dá 1. Então é isso que vai acontecer aqui. À medida em que o θ vai aumentando de 3π sobre 2 até 2π. Esse R vai aumentando de 0 até 1. Ou seja, a nossa curva sai daqui, sai do mesmo ponto que parou antes, né? Do polo, 0, 3π sobre 2. Ela vai andando até chegar nesse ponto aqui, 1 e 2π. E, de novo, o R agora ele vai aumentando gradativamente do 0 até 1. Então, vai ficar isso daqui. Ela sai daqui, da origem, do polo, né? 0, 3π sobre 2, vai andando até chegar nesse ponto aqui de coordenadas 1 e 2π. Coordenadas polares da forma 1 e 2π, que é esse daqui. A distância até a origem é 1, o ângulo percorrido é 2π. Tá certo? Então, no final das contas, quando você juntar todas as partes de A até D que nós fizemos antes, nós vamos obter esta curva aqui, e ela é chamada de cardioide. Por quê? Porque as pessoas olham para isso e veem algo parecido com um coração, né? Então, por isso que ela é chamada de cardioide. Ela nos lembra a figura de um coração. Fazendo variações nas equações do tipo R igual a 1 mais seno θ, fazendo aqui, ó, põe 2θ aqui dentro, aumenta esse 2 aqui, enfim, fazendo coisas desse tipo, você vai obtendo novas cardioides, tá? Então, isso que nós tínhamos para falar sobre o esboço da cardioide. Agora já temos 3 curvas que nós conseguimos esboçar em coordenadas polares, né, que são as circunferências, as retas, e agora esse novo tipo de curva que nós chamamos de cardioide, beleza? Na sequência, mais um vídeo onde nós vamos esboçar uma figura muito mais interessante, que é a rosácea, beleza? Então,
Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.